Queridos, aqui quem fala é Daniel Scheible, de São Paulo, do Ministério Cristianismo em Epígrafe, e nesta edição dos 15 Minutos Quinzenais, concluiremos a resposta ao questionamento sobre o qual nos debruçamos há 2 semanas atrás. Deus fala diretamente conosco? É possível ouvir a voz de Deus? No primeiro bloco da resposta, o Espírito Santo nos alertou quanto ao bloqueio de comunicação causado pela mornidão no exercício da fé, e nos direcionou ao trecho das Escrituras contido no livro do Apocalipse, em que ele nos adverte de que, se mornos formos, seremos vomitados de sua boca, ou seja, seremos alijados de sua presença. E note que a expulsão do reino do Senhor foi exatamente o que ocorreu no início da humanidade, quando houve grave desobediência ao Altíssimo, o que nos reforça mais uma vez que a mornidão é uma desobediência a Deus. Não é dessa maneira que ele nos ensina a conduzirmos nossas vidas espirituais. É ele quem normatiza o modo de lhe prestarmos culto. E, como todos os aspectos de nossas vidas devem ser direcionados a glorificar nosso Pai Celestial, se vivermos na mornidão, todos os aspectos de nossas vidas serão desenvolvidos sobre uma base de apatia espiritual. E assim, nenhum aspecto de nossas vidas estará apto a glorificar Deus, a cultuá-lo. Logo, teremos falhado em todas as áreas. É uma falha generalizada que tem como consequência a morte espiritual. Deus não se apraz com a apatia, pois Ele quer que o tomemos como referência, que sejamos seus imitadores. E notem que Ele próprio de apatia nada tem. Além da esterilidade de uma vida espiritual morna, sobre a qual já falamos no primeiro vídeo deste conjunto, há outro complicador que tem impedido que muitas pessoas que se consideram cristãs estabeleçam uma comunicação real com Deus. Nesta segunda parte da dupla de vídeos sobre cristãos escutando a voz de Deus, daremos atenção ao fato de que muitas vezes nós queremos nos sentar no trono dele e fazer dele o nosso súdito. E, evidentemente, com esta postura usurpadora, não conseguiremos dialogar com Deus, falando com ele e dele ouvindo os direcionamentos. Afinal, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, deu a você o livre-arbítrio não para que você fosse independente de tal sorte a deixá-lo para trás, mas para que você voluntariamente reconhecesse a autoridade dele. E a luz, queridos, só nos é acessível por intermédio dele. Ele habita na luz inacessível e a torna acessível a nós. Reforçando o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez você se escandalize com a mera sugestão de que você estaria tentando usurpar o trono de Deus, porque você, avaliando seus próprios pensamentos, encontra apenas ideias sobre a majestade incontestável do Senhor. Graças a Deus, isso já é meio caminho andado. Mas você já parou para se questionar se essa postura sua é apenas teórica? Na prática, você dá abertura para que Deus comande a sua vida? Você tem o aval de Deus para os seus modos de vida? Você o consulta antes de tomar as suas decisões? As suas escolhas recebem o aval expresso do Senhor, ou você conduz tudo por conta própria? A autoridade teórica que você reconhece em Deus é aplicada concretamente na sua vida? Ou a sua autoridade sobre a sua própria vida se sobrepõe à autoridade de Deus? A palavra final nas suas escolhas decorre das decisões de Deus para a sua vida ou das suas decisões para a sua própria vida? Quem é soberano na sua vida? O Deus Criador, ao qual teoricamente você atribui soberania, ou o seu próprio livre-arbítrio? Quem dá a última palavra nas suas decisões do dia a dia? É muito fácil, abstratamente, visualizarmos Deus como o nosso Senhor. Muitas das pessoas mais horríveis que já passaram pela Terra também se diziam cristãs. E aposto que, na teoria, algumas delas tinham certeza do seu cristianismo. Mas o cristianismo ao qual eu me refiro aqui não é um rótulo religioso. Cristianismo, para esta mensagem aqui,
não é uma filosofia de vida. Cristianismo, à luz da Bíblia, é a direção do ser humano pela autoridade consoladora do Espírito Santo de Deus, que nos está acessível exclusivamente pela nossa sujeição consciente à obra redentora de Jesus. Tudo isso por deliberação do Deus Pai, que já nos tinha antecipado há milênios pela boca dos profetas que tudo isso aconteceria, séculos antes do nascimento do Filho de Deus, inclusive. Aquilo que você estabelece como verdade para a sua vida precisa ser fruto do ensinamento do Espírito Santo, que agora, aqui, tete a tete, nos confirma tudo quanto foi dito pelo Messias em pessoa, lá no século I. E isso não é teologia, não é doutrina, não é teoria. Quem nos diz isso, quem nos ensina isso, é o Espírito da verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tiver dúvidas, leia o capítulo 14 do Evangelho de João. Continue, então, lendo o Evangelho de João. Prossiga para o capítulo 15. Veja o que o nosso Senhor disse sobre a ação que o Espírito Santo faria na vida dos que creem quando nos fosse enviado por Ele após a ascensão. O Cristo já tinha nos dito que o Consolador nos testificaria o significado inigualável da obra da cruz. Aliás, quem escuta o Consolador sabe que ele testifica tudo o que está na Bíblia. Foi a obra de Deus no Calvário que nos permitiu viver hoje a profecia que Joel nos revelou no Velho Testamento. Nossa capacidade de entrar na presença do Santíssimo, de escutá-lo e de receber os dons que ele concede a quem o ama, só foi possível porque Cristo cumpriu a promessa da redenção. E a promessa da redenção incluía o envio do Espírito Santo, que guia a vida dos seus, que guia os passos dos seus, guia a boca dos seus. Sem Cristo não é possível acessar o Altíssimo. Foi Cristo quem o derramou, como você pode confirmar no capítulo 16 do Evangelho de João. Agora, quem é Rei dos Reis? Quem é Senhor dos Senhores na sua vida? Quem é a primeira e a última instância decisória em todas as questões da sua vida? Você é rei ou súdito na sua própria vida? Porque se você for rei, se você detiver o poder de planejar e decidir só nas suas mãos, evidentemente você está querendo usurpar o trono do verdadeiro rei. É claro que se você não é cristão e não tem interesse em conhecer a autoridade máxima de toda a existência, isso não se aplica a você. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, inclusive. Mas se você se pretende cristão, se você se enxerga cristão, mude já a sua vida e receba a paz que excede todo o entendimento. Perante o rei, porte-se como súdito, e você receberá a plenitude daquilo que está separado desde a eternidade para você. E no final das contas, no âmbito espiritual, se você não se disponibilizar de bom grado para ter os seus caminhos corrigidos, e você é o maior beneficiário dos caminhos retos, porque é sobre você que as bênçãos são liberadas, chegará o dia em que a contagem da ampulheta se esgotará. E se você, na ingratidão, tiver jogado no lixo as oportunidades que, por bondade absoluta, por misericórdia incomensurável, foram colocadas diante de você, restará apenas esperar para o momento em que o Apocalipse revela que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dirá basta. Ele o dirá às multidões de pessoas que optaram pela usurpação do trono sagrado, pela desobediência, pelo caminho de trevas, mesmo sabendo que, por amor, a luz outrora inacessível havia sido feita acessível. E como falamos na primeira parte da resposta, no vídeo anterior a este, não apenas nos está acessível a luz, mas estamos aptos a portá-la, tornando-nos candeias, tornando-nos faróis, caminhando rumo à santificação de nossas vidas, para que sejamos habitação agradável ao Senhor. E quando você se torna candeia acesa, todos os aspectos da sua vida passam por um processo de purificação visível ao mundo espiritual e visível também aos olhos humanos. Quem é candeia do Cristo é como a chama acesa sobre o velador.
aquela luz que pode ser vista por todos que estão no mesmo ambiente. E até as áreas mais secretas da sua vida, onde estavam os seus pecados mais ocultos, aqueles que ocorrem a portas fechadas, ou até mesmo aqueles que estão escondidos nos seus pensamentos sujos, até essas áreas vão se tornando alvas. E assim você começa a falar a mesma língua de Deus, a gostar do que é bom segundo o crivo de Deus, e a se enojar do que é abominação perante o Senhor. Daí, falando a mesma língua dele, é possível não só discernir quando ele está falando, mas também entender o que ele diz. Como não poderia deixar de ser, eu quero propor um louvor para que você ofereça ao Senhor. Reconheça-o como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tenha vergonha de cantar para ele. Eu proporei aqui um medley do Ministério de Louvor Diante do Trono, formado pela canção Rei dos Reis e pela canção Cordeiro e Leão, ambas de titularidade do próprio Ministério de Louvor, que conta com a direção da Ana Paula Valadão Bessa, vinculada à Igreja Batista Lagoinha, que é uma denominação brasileira com sede no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que tem enorme expressividade na música cristã. O arranjo desse medley também é de autoria do Diante do Trono e foi lançado em 2014 no 16º álbum musical daquele ministério, que teve gravação ao vivo durante um trabalho missionário feito em 2013 no Ceará. A intensidade do arranjo original, executado pelo próprio Diante do Trono, soa para mim como a intensidade na qual o nosso Senhor aprecia ser louvado. Atente-se também à letra das canções, que visam a reconhecer a autoridade absoluta do Deus Onipotente, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Preste atenção e cante aqui conosco. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu, assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará, Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu, assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará, Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão, seu reino de justiça, reina sobre nós, até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão, seu reino de justiça, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós. A salvação pertence ao Senhor nosso Deus que se assenta no trono. O nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus, Ele reina. Nosso Deus reina,
Aleluia! Aleluia! Querido, coloque-se na sua cadeira de humano e reconheça na prática, não na teoria, que o trono é reservado ao Todo-Poderoso. Perante ele, porte-se como súdito do rei, não como rei. Usufrua do melhor que ele tem para você. Ele é onisciente e ele é nosso conselheiro, olha que honra. Consulte o onisciente antes de se planejar. Você já saberá de antemão o que deve e o que não deve fazer. E assim você extrairá o melhor para a sua vida. Lembre-se, quem é Deus é Ele. Submeta à vontade dEle as suas questões, as suas preferências, as suas ideologias, os seus anseios, os seus projetos, os seus desgostos, as suas tristezas, as suas frustrações. Aceite ouvir o que Ele tem a dizer para você. E aceite também ouvir não da boca dele. Sendo onipresente, Ele está aí onde você está ouvindo essa mensagem. Ele está aí agora. Reconheça que o trono é dele e não seu. E quem sabe você já não o ouve. De repente pode passar a ouvi-lo desde já. Ele é onipresente. Ele está aí. Ele está aí agora. Sendo Ele Deus, devemos dedicar tempo a servi-lo. Sirva-o mais. Fale menos. Ouça mais. Invista em tempo com Ele. Esta mensagem vai ficando por aqui. Se você tem enfrentado dificuldades para se relacionar com Deus porque não consegue tempo ou concentração para servi-lo, como Deus Criador de tudo deve ser servido, nós falaremos mais sobre isso daqui a 2 semanas, no próximo capítulo dos 15 minutos quinzenais. Deus fará além do que tem feito na sua vida quando você o reconhecer com a grandeza de quem Ele é. E Ele está aí. Ele está aí agora. Que Ele te abençoe. Nos vemos daqui 15 dias. Até lá.